Bom, gente, o vídeo tá ficando enorme, então eu decidi dividir em duas partes, parte 1 e parte 2, tá? Então vamos começar agora parte 2 com as minhas leituras de junho. Bom, depois desse sufoco todo que eu passei com Red Hill, tá? Eu li Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins, tá? Esse livro, ele tava muito falado, ele foi muito comentado, e eu tava realmente bastante curiosa para ler essa história, tá? O livro conta sobre as aventuras de Rachel, né? Rachel é uma adolescente que tá indo pra faculdade, que tem um grupo de amigos incrível, um noivo lindo, maravilhoso e rico, e um melhor amigo super humilde e que obviamente é apaixonado por ela, isso você já percebe de cara. No dia que eles vão pra faculdade, eles saem pra jantar, um carro desgovernado atravessa a janela do restaurante, acerta a mesa deles, tá? E, gente, o namorado vai embora e larga ela lá pra ser atropelada. Ele corre e larga a mulher pra trás. Eu acho isso incrível, né? E quem volta para salvá-la? O melhor amigo, Jimmy, tá? O Jimmy, quando volta para resgatar a Rachel, ele acaba levando toda a pancada e ele morre no acidente. E a Rachel fica com o rosto marcado por uma cicatriz. 5 anos depois, a Rachel tem que voltar para a cidade para o casamento de uma das amigas, a Sarah. Só que ela não conseguiu superar o que aconteceu. Ela não foi fazer faculdade, ela não se formou em jornalismo, ela mora num apartamento minúsculo em cima de uma lavanderia, ela tá super deprimida, sabe? Ela terminou com o noivo, o Matt, o pai dela tá com câncer, bem mal, assim, então a vida dela tá muito confusa. E ela volta pra cidade pra reencontrar os amigos. Só que durante um jantar, quando ela sai mais cedo para visitar o túmulo do Jimmy, ela tem uma dor de cabeça muito forte e desmaia e acorda no hospital. Quando ela acorda no hospital, ela percebe que tá tudo diferente. O pai dela tá forte, saudável, o Matt tá ali do lado dizendo que eles são noivos e vão se casar e que ela trabalha numa super revista, que ela se formou e é jornalista, e melhor, o Jimmy está vivo, né? Ela surta, sabe, assim, mas como assim, tá? Então ela começa a imaginar que houve uma ruptura no tempo e que de alguma forma ela conseguiu passar por uma vida paralela onde o acidente aconteceu sim, mas que teve consequências bem menores, tá? É uma história muito interessante, assim, que faz a gente pensar muito nos e se's da vida, sabem? Aquela coisa do, e se eu tivesse feito outra escolha? E se eu tivesse falado diferente, feito diferente? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse ficado? Sabe? É um livro para te fazer refletir sobre isso, tá? E eu gostei bastante desse ponto. O que eu não gostei, tá? Porque não foi um pouco decepcionante pra mim, sim, ler Uma Curva do Tempo. O que eu não gostei foi que a Rachel passa muito tempo reclamando e tentando entender o que aconteceu e batendo pé. Eu não quero, não é verdade, não é assim, sabe? Quando, na verdade, ela poderia ter relaxado, porque ela tá num lugar muito melhor do que o de onde ela veio, né? Então, eu não sei, eu acho que talvez se ela tivesse ficado quieta, né? Falado, não, realmente eu estou com amnésia e tal, e ter tentado encontrar uma saída, uma alternativa melhor pra ela, ter tentado se adaptar de alguma forma, tá? Eu acho que ela bateu muito nessa tecla. O livro ficou muito em volta disso, tá? E, ao invés de desenvolver outros pontos, como por exemplo o romance, né? A gente sabe que o Jimmy é apaixonado pela Rachel desde sempre, mas eu acho que esse romance merecia ter sido um pouquinho melhor trabalhado, tá?
E outro ponto polêmico que eu não gostei muito foi o final. Todo mundo amou, assim, é claro que eu não vou falar pra vocês o final, porque é horrível, não vou fazer essa maldade, mas eu não gostei do final, não achei legal. E se você ler o livro e concordar comigo ou discordar comigo, entre em contato, manda e-mail, deixa recado, tá? Sem spoiler, tá, gente? Mas manda um e-mail, carta postal, sei lá, alguma coisa, vamos conversar sobre isso. Porque, gente, esse final, eu não gostei. Não gostei. Eu achei que... Não vou falar não, senão eu vou deixar spoiler aqui. Para. Vamos mudar de assunto. Bom, depois de uma curva no tempo, eu li Doce Relíquia Mortal, da diva Nora Roberts e da diva J.D. Rowling. Gente, olha o tamanho do livro. Eu fiquei muito curiosa quando eu soube desse lançamento, tá? Porque todo mundo sabe que a J.D. Rowling é um pseudônimo da Nora Roberts. Aí eu ficava imaginando, que loucura, ela escreveu um livro com ela mesma, né? Olha que maluquice. Aí eu fiquei curiosa pra ler. Mas o que acontece Doce Relíquia Mortal faz parte daquela série, é um conto da série Mortal, que a Nora escreve com o pseudônimo, né, de J.D. Rowling. E não sei se o livro já tem... desculpa. A série já tem mais de 50 livros, é uma loucura, assim. E eu nunca li nenhum, né? Eu sei que que conta a história, que é uma... Eu sei mais ou menos qual é o mote da história, mas eu nunca tinha lido nada. Aí eu fiz uma pesquisinha rápida e descobri que é um conto que tem os personagens da série, mas que não é nada que vá atrapalhar a leitura. Então, gente, mergulhei de cabeça, porque Nora Roberts é diva, maravilhosa, perfeita, e eu queria conhecer, né, a escrita dela como J.D. Rowling. Como é que é a história? O livro ele se divide em duas partes. A gente tem o primeiro livro, tá? Aqui o livro 1, que é Doce Relíquia. O Doce Relíquia é escrito pela Nora Roberts, tá? Com todas as características que a gente já conhece da Nora Roberts como grande romancista, que ela é, né? Temos o amor, o romance, aquela coisa Nora Roberts de ser, tá? Nessa primeira parte a gente tem a personagem Lane, tá? Que é dona de uma loja de antiguidades, tá? Chamada Doce Relíquia, e que guarda um segredo, que ela é, na verdade, filha de um trapaceiro procurado pela polícia. Ninguém nem imagina, né, que ela passou a vida toda fugindo da polícia, né, com o pai e tal, até que todo esse passado volta quando uma pessoa entrega pra ela um bilhete, corre, é atropelada e morre, tá? Ela reconhece essa pessoa como um parceiro de trapaças do pai dela. Logo depois da morte dessa pessoa, a casa dela é saqueada e é aí que ela vai se envolver com um investigador particular chamado Max Gannon. Não sei falar, tá? Mas o nome do rapaz não importa, o que importa saber é que ele é tudo de bom, tá? Porque se tem algo que Dona Nora Roberts sabe fazer muito bem, são personagens masculinos divos, tá? O Max vai ajudar a Lanes a tentar entender por que saquearam a casa dela e qual é o destino de uns diamantes que desapareceram, uma fortuna incrível, enorme, que desapareceu, tá? O livro, a história é muito boa, muito envolvente, tá? Incrível. A parte 2 do livro, ó, tá aqui. Na parte 2 do livro, chamada Relíquia Mortal, ela é assinada pela J.D. Rowling, tá? Gente, é incrível, mesmo sabendo que é a mesma pessoa, a narrativa é outra. É como se você estivesse lendo um outro livro escrito por outra pessoa completamente diferente,
tá? Aqui a gente tem, as cenas são mais rápidas, tem mais ação, tem mais cena hot, tem mais pegada, tá? E eu amei Nora Roberts como J.D. Robb, tá? Nessa segunda parte do livro, a detetive Eve Dallas, que é a personagem principal da série Imortal, ela vai investigar o desaparecimento daqueles mesmos diamantes que o Max e a Elaine estavam investigando. O caso não foi totalmente encerrado, e a Eve, junto com o lindo maridão Rourke, vão procurar descobrir o que aconteceu. Mesmo fazendo parte da série Imortal, eu não tive dificuldade para entender Relíquia Mortal, tá? Foi fácil entrar no ritmo, entender os personagens, mas eu senti que ficaram itens faltando, tá? Coisas da história regressa dos dois, né? Da Eve e do marido, que eu não consegui entender muito bem, sabe? Tiveram algumas revelações que pra mim ficaram um pouco fora de contexto. Mas isso é por responsabilidade minha, não é um defeito do livro. Então, se você não leu a série Imortal e tem curiosidade de conhecer um pouco da Nora como J.D. Robb, pode ler esse livro tranquila, que você vai entender, você vai conseguir acompanhar. É claro, vai ficar faltando um pouco umas coisinhas, mas dá pra ler tranquilo. Só que se prepare, porque você vai ficar que nem eu, assim, louco para ler a série toda, tá? Eu já tô até pensando quando é que eu vou conseguir encaixar o primeiro volume da série Imortal na minha lista de leitura, porque com certeza eu quero ler, porque, gente, é incrível a narrativa dessa mulher. Os personagens têm uma química muito legal, a história é muito bacana, tá? E com certeza quero ler, certo? Encerrando o mês, já nos últimos dias de junho, tá? Eu li O Descompasso Infinito do Coração, da Bianca Briones. Eu tinha muita vontade de ler um livro da Bianca Briones, porque eu me lembro dela desde a época que ela era blogueira, assim, que nem a gente, né? Tinha um blog, acho que chamava Redoma de Vidro. Eu acompanhava o blog dela. E eu acho muito bom quando você tem um talento nacional, assim, alguém que saiu do meio da blogosfera e conseguiu ser reconhecido, sabe? Eu acho isso muito bacana, eu acho que a gente tem que dar apoio, sabe? A gente tem que divulgar, sim. Quando ela lançou o primeiro livro, o Batidas Perdidas do Coração, eu não pude ler, né? Não li ainda, não conheço, mas teve muito elogio. Tá? Teve gente assim comparando ela com autoras internacionais incríveis, sabe? E apontando ela como o futuro do new adult brasileiro. Eu falei, não, gente, eu preciso ler, tá? Então, quando a editora Verus disponibilizou o livro pra mim, eu falei, claro que eu quero ler, né? O que eu percebi? Bom, vamos falar um pouquinho da história. A história fala sobre Clara e Bernardo. A Clara, ela acabou de descobrir que o marido a traía e botou fim no casamento. Um casamento que já não andava muito bem, ela não casou por amor, tá? Ela casou aos 18 anos porque engravidou de gêmeos. Então, de repente ela se vê pondo fim no casamento, enfrentando essa traição, sozinha, com duas crianças pequenas, de 6 anos, eu acho que tem os meninos. Ela não estudou, não tem faculdade, não trabalha, sabe fazer muito pouca coisa e tá um pouquinho acima do peso. Autoestima lá embaixo, né? Então é um momento bem complicado pra ela. Pra piorar um pouco a situação, a Clara teve uma infância muito difícil. Tá? A mãe dela morreu quando ela era muito jovem, quando ela era criança mesmo, e o pai dela se casou de novo. E a madrasta abusava dela psicologicamente, tá? Perseguia, torturava emocionalmente a menina, e o pai dela nunca percebeu, porque na frente das outras pessoas a madrasta fingia que a Clara era a filha que ela nunca teve.
Então a menina foi crescendo com traumas, com dificuldades muito grandes de relacionamento, se sentindo assim inferior às outras pessoas, tá? Se sentindo perseguida. Então ela é uma personagem muito frágil, né? E muito delicada, tá? Por outro lado, a gente tem o Bernardo, que é lindo, perfeito, maravilhoso e que é apaixonado pela Clara desde sempre, né? Quando a Clara casou, ele ficou assim, nossa, ele tentou impedir o casamento dela, mas não teve como. Então, pra não interferir, ele passou um tempo fora, morou em Londres, agora ele voltou pro Brasil e quando ele vê que a Clara tá se divorciando, ele fala, agora é a hora de eu conquistar a mulher que eu amo, né? Agora eu consigo. Então, a gente vê como ele tenta se aproximar dela sem que ela se assuste e como que a Clara vai conseguir lidar com esse momento da sua vida. É um livro assim muito sensível com relação a isso, tá? Mas eu tive muita dificuldade para ler esse livro. Primeiro, eu acho que é porque eu não li o primeiro livro, As Batidas Perdidas. Porque tem muita coisa que eles falam aqui que tem referências do primeiro livro. E eu não consegui entender muito bem e eu acho que me prejudicou um pouco. Então, se você não leu As Batidas, eu recomendo que você leia primeiro. Não faça como eu, não. Porque foi chegando um momento que foi me dando birra mesmo, sabe? De não estar entendendo aquilo tudo. Um outro ponto que me incomodou muito foram os personagens principais, a Clara e o Bernardo, tá? Primeiro o Bernardo, que é um cara lindo, lindo mesmo, tá? Tipo modelo. O cara é um advogado formado, bem sucedido, tem um super emprego e pagar um pau daqueles pela Clara, eu não consigo entender, sabe? Por quê? Né? De onde vinha tanta paixão, assim, né? Porque, pra mim, gente, o amor, ele acontece quando você tem sabe, alguma recompensa. A Clara é muito chata com ele, eu não vejo por que ele gosta dela, eu não entendo isso, tá? Mas tudo bem, até aí normal. Só que a Clara, ela judia dele, ela é muito má com ele o tempo todo. Ela faz coisas, assim, que eu não entendo por que ele aceita, por que ele admite, por que ele se submete, sabe? Ao tempo todo eu esperava uma hora que ele fosse meter a mão na mesa, sabe? E falar, não mereço, eu não preciso, me respeita, mulher, sabe? E ele não fez isso em momento algum, ele foi muito submisso. Então, eu não conseguia respeitar esse amor dele, tá? Porque era muito, entendem, né? Muito baixo astral. Outra coisa, a questão da Clara, ela é muito melancólica e muito deprimida. Eu entendo todos os traumas que a menina passou, sabe? Eu imagino que não seja fácil lidar com tudo isso, mas, gente, foi mimimi demais, sabe? Era o tempo todo ela tava falando naquilo, e toda hora, todos os capítulos, em todos os momentos, sabe? Por mais difícil que seja a situação, sabe? Agora ela era uma mulher adulta, mãe, então ela tava podendo reconstruir a vida dela, né? Então por que não põe um fim nisso? Não resolve essa situação, ou então vai procurar ajuda, fazer uma terapia. A gente não sei. Eu achei que ficou muito tempo nessa melancolia, chegou a me dar tristeza, sabe? Ver essa moça reclamar tanto, tá? No mais, os personagens secundários são ótimos. Gostei muito da Vivi e do Rafael, que são os personagens do primeiro livro. E eu fiquei com muita vontade de ler o primeiro livro. E vou ler o primeiro livro pra saber mais da história deles. Que eu achei eles incríveis. Os amigos da Clara e do Bernardo são todos ótimos. A Branca, a irmã do Bernardo, ela é muito bem-humorada, muito pra cima. O Rodrigo, sabe, o jeitão, assim.
bem solto, assim. Eu gostei muito, entende? E dessa amizade entre eles. Eu adoro livro que fala sobre amizade, que valoriza isso, né? A amizade entre as pessoas. E só o único problema pra mim foi esses itens do mimimi, da submissão e das lacunas, que ficou por eu não ter lido o primeiro livro. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês de junho, tá? 6 livros. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou enorme, né? Espero que vocês tenham paciência pra ver tudo. Se gostaram, dá um joinha, compartilhem, me ajudem a divulgar o canal, né? E a divulgar esse amor pela leitura e pela literatura que eu tenho e que eu tenho certeza que vocês também têm. E se tiveram paciência pra ver esse vídeo até aqui, vocês devem gostar muito de livro, né? Se inscrevam no canal para receber os vídeos primeiro, tá? Eu vou me esforçar para alimentar mais esse canal, para fazer mais vídeos para vocês. Não vou prometer, mas pretendo estar mais por aqui, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal!